Cuidado! Vamos imaginar um aluno que, estando calmo, relaxado, contou 60 batimentos em 1 minuto. Então, ele escreveria, para n de 60 batimentos por minuto, representando então 60 minutos, 1 hora, multiplicando por 24, achando em um dia, multiplicando por 365 dias do ano, acharíamos o número de batimentos cardíacos em 1 ano. Observem que esse número vai ser primeiramente colocado na notação científica. Então, colocado em notação científica, ele é escrito assim. Vamos então olhar para essa ordem de grandeza? Então, como este número é menor que a raiz de 10, nós teríamos a ordem de grandeza do número de batimentos cardíacos de 60, 10 à sétima. Mas imagine que um outro aluno que chegou afobado, subiu as escadas, ele contou seus batimentos cardíacos e achou o número 70. Observe, o primeiro achou 10 à sétima. Vamos ver o que acontece com esse outro que contou 70 batimentos cardíacos. Então ele faria 70 vezes 60, vezes as 24 horas, vezes os dias, acharia isto em 1 ano. Vamos, como sempre, passar esse número primeiro para a notação científica. Então, ficaríamos com 3,6792 vezes 10 à sétima. Ou, agora, comparando com a potência 10, como isto é maior que a raiz de 10, teríamos, para esse resultado, a ordem de grandeza de 10/8. Observaram? É impossível, num exercício de ordem de grandeza, eu ter duas respostas diferentes para situações que são exatamente iguais. Aonde está o erro nisso? Vamos recomeçar o exercício? Quando o aluno calculou 60 batimentos, ele teve uma estimativa. Isso não é uma medida. Então, se isso é uma estimativa, antes de entrar na operação de produto, obrigatoriamente temos que fazer a ordem de grandeza. Então, primeiro, passamos para a notação científica, depois, fazemos a ordem de grandeza disso. Agora, vamos pegar esta ordem de grandeza, multiplicar por 60, por 24, por 365, vamos encontrar este número vezes 10 a 2. Vamos então passar esse número para a notação científica. Então, isto é 5,25600, que é maior que a raiz de 10. Como isso é maior que a raiz de 10, a ordem de grandeza do número de batimentos cardíacos igual a 60 é 10/8. Agora, repetimos a experiência também para o caso de 70 batimentos cardíacos. Então, vamos observar, para 70, a maneira correta de se fazer é, primeiro, transformar a estimativa numa ordem de grandeza. Agora, conhecida a ordem de grandeza da estimativa, podemos entrar com este valor no produto das medidas da hora, do dia ou do ano. Vamos encontrar, então, esse número, 525.600 vezes 10 a 2. Ou a ordem de grandeza, outra vez, como isto é a notação científica vezes o 10 à quinta, isto sendo maior que raiz de 10, será 10 vezes 10 à quinta vezes 10 a 2, dando ordem de grandeza 10/8. Observem que agora os dois valores realmente são iguais. Então, isto é a maneira correta de se fazer um exercício com ordem de grandeza envolvendo estimativas. Os valores estimados não podem participar de operações junto com medidas. Vamos então fazer um outro exercício. Foram feitas as seguintes medidas aleatórias. Primeira,
3,28 vezes 10 a terceira metros quadrados. Segunda, 2,89 vezes 10 a 2 gramas. Terceira, 8,21 vezes 10 a quarta centímetros. Quarta, 0,00006 metros cúbicos. Quinta, 0,0091 metros quadrados. Vamos fazer a ordem de grandeza dessas medidas. Primeira, 3,28 vezes 10 a terceira metros quadrados. Como 3,28 é maior que a raiz de 10, a ordem de grandeza será 10 a 1 vezes 10 a terceira, 10 a quarta. Vamos pegar o segundo valor apresentado, 2,89 vezes 10 a 2. Como podemos observar, 2,89 é menor que a raiz de 10. Então, este valor será aproximado para 10 a 0. Como tal, 10 a 0 vezes 10 a 2 dará 10 a 2. Vamos pegar a terceira medida, 8,21 vezes 10 a quarta. Outra vez, 8,21 é maior que a raiz de 10. Como tal, ele se aproxima de 10. E então, fica 10 a 1 vezes 10 a quarta, 10 a quinta. Vamos pegar a quarta medida, 0,00006 metros cúbicos. Isto, em notação científica, será escrito 6 vezes 10 a menos 5. Observe, a vírgula correrá 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então aparece o sinal negativo no expoente. Outra vez, como 6 é maior que a raiz de 10, isto será aproximado para 10 a 1 vezes 10 a menos 5, dando ordem de grandeza 10 a menos 4. Vamos pegar a quinta medida, 0,0091. Vamos colocar, como sempre, primeiro na notação científica. Então, a vírgula será corrida 3 casas para a direita, apresentando então para o 10 o expoente menos 3. Observe, este número ele está compreendido entre 1 e 10. Então, observando, esse número é maior que a raiz de 10, ele aproxima-se de 10 a 1, como tal, a ordem de grandeza disso é 10 a menos 2. Vamos então começar a ver o que representa em física uma medida. Vamos ver a medida física. O que é medir alguma coisa em física? Medir em física representa comparar duas grandezas que sejam de mesmo padrão. Observe que muitas vezes é usado popularmente o termo medida com uma ideia diferente da física. Por exemplo, nós podemos medir um comprimento? Sim. Nós podemos medir uma massa? Sim. Nós podemos medir um tempo? Sim. Nós podemos medir uma temperatura? Não. A temperatura não pode ser medida. Por quê? Dentro do conceito físico, eu não estou comparando grandezas que sejam de mesma espécie. Na temperatura, compara-se quantidade de calor, variação de comprimento e faz-se uma leitura. Observe, fisicamente, isso não é uma medida. O termo popular é aceito, mas em física nós dizemos, vamos avaliar uma temperatura. Então, em física, o problema da medida, não só ele tem esse caráter técnico, como também ele necessita de determinadas regras para sua apresentação. Então, quando apresentamos uma medida física, nós precisamos tomar cuidado com a representação dos algarismos dessa medida. Vamos então apresentar para vocês os algarismos significativos. O que representa um algarismo significativo? Representa a precisão que uma medida tem. Então, o algarismo significativo é muito usado em física e em questões
que muitas vezes derruba um aluno. Vamos fazer uma apresentação matemática ou física. Matematicamente, isso está correto. Fisicamente, isto não está correto. O aparelho que fez esta medida não é o aparelho que fez a outra medida. Então, a sensibilidade que nós tivemos na primeira medida não é a mesma sensibilidade da segunda. Fisicamente, 1 é diferente de 1,0000. Vamos, por exemplo, calcular uma medida de um comprimento. Vamos pegar um corpo e vamos compará-lo, dentro do padrão comprimento, com outro comprimento. Isto é, vamos usar uma régua. Imaginando que o corpo tem um comprimento C, vamos usar esta régua, graduada em centímetros, que apresenta 0, 1, 2 centímetros. Observe que o comprimento C está entre 1 e 2. O que quer dizer isso? Que nós temos certeza que esse comprimento é maior do que 1 e menor do que 2. Mas este valor aqui, não estando estipulado no aparelho, nós vamos determiná-lo pelo olhômetro. Então, nós vamos olhar para cá e vamos ver que este comprimento, ele está aquém da metade da distância de 1 até 2. Então, vamos dizer, esse comprimento é 1,3 centímetros. Observe que se eu pegar uma outra régua, graduada em centímetros, que apresente esta divisão, isto é,